Olá, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar essa semana tratando ainda do nosso tema, né? Um pouquinho de identidade cultural. Mas vamos primeiramente agradecer ao nosso Deus por mais uma semana. Semana essa repleta de conhecimento, semana essa repleta de atividades maravilhosas. E que a gente vai um pouco adentrar na questão da identidade cultural, e se tratando do povo santaluziense, né? Um pouco da nossa cultura paraibana, um pouco da nossa cultura nordestina, uma vez que se aproximam as datas festivas, né? Vamos trabalhar dessa questão da cultura de uma forma mais animada, né? Vamos tratar da cultura ou do multiculturalismo, como a gente fala, né? Conhecendo um pouco da história de uma pessoa que vocês já escutaram falar, né? Mas que se nós estivéssemos em aulas presenciais, nós iríamos tratar de uma forma, de certa forma, dançante, né? Mas já que não podemos, então vamos tratar de leitura, de canções, de biografia, de uma pessoa chamada Sivuca. Já ouviram falar dessa pessoa? Mas só um minutinho que a gente já vai conhecer essa pessoa em forma de leitura e através de vídeos, claro. Só para a gente começar a nossa manhã, eu quero agradecer ao Senhor Deus por mais uma manhã, por mais uma semana de muito conhecimento, né? Agradecer por tantas maravilhas, né? E pedir ao nosso Deus que proteja o povo de Santa Luzia, que proteja nossa Paraíba, nosso Brasil e tantas famílias que sofrem, né, e que choram perder entes queridos, mas que não perdem a fé, né? Então que a gente possa entregar nas mãos de Deus todas as nossas angústias, mas também agradecer a Ele o raiar de um novo dia, o raiar de um novo recomeçar, né? Então, para a gente começar a nossa manhã de segunda-feira, Tissonara vai passar, posterior ao vídeo da nossa aula, 2 vídeos. Um vídeo trata de Santa Luzia, os 2 vídeos, aliás, trata de Santa Luzia. A gente vai buscar um pouco das raízes de Santa Luzia, tá certo? Primeiras casas, quarta casa, a questão das primeiras festividades, a questão das casas centenárias, a cultura propriamente dita e as raízes cultural ou a identidade cultural do povo de Santa Luzia, né? A gente sabe que em se tratando de datas comemorativas nós temos várias, mas o que se tornou assim de certa forma cartão postal de Santa Luzia, para você aluno do quinto ano, qual é a data comemorativa, qual é um momento cultural que a gente pode se dizer que está no cartão convidativo de Santa Luzia, né? No cartão cultural, melhor dizendo, né? A gente sabe que nós temos o carnaval, que agora está de certa forma a cada ano crescendo, né? Com o bloco Zé Pereira, que todo ano traz inovações e várias pessoas que se caracterizam e de certa forma aprimoram-se e embelezam a festividade. Nós temos o São João de Santa Luzia, como é conhecido, né? A cidade que ensinou o Brasil a dançar forró. Então nós temos toda uma cultura, toda uma identidade muito linda a ser conhecida e a ser trabalhada com vocês durante essa semana. E nós temos aí lá no finalzinho do ano, dentre outras atividades culturais também, nós temos a festa do Rosário, nós temos a festa da Padroeira Santa Luzia, que a cada ano cresce, né? A cada ano cresce de forma gigantesca e que você, né? Nós, habitantes de Santa Luzia, pessoas que vêm de fora para prestigiar nossa festa, que faz a cada ano crescer sempre mais, né? Então nós teremos 2 vídeos, certo? Para conhecer um pouco mais de Santa Luzia. Em um dos vídeos vocês vão observar que fala da questão dos habitantes de Santa Luzia. Só que como ele é um vídeo um pouco antigo, só para deixar vocês cientes, hoje Santa Luzia tem mais ou menos a quantidade de habitantes em torno de 15.401 habitantes, tá certo? Praticamente segundo o último censo do IBGE. Então, a população de Santa Luzia que vocês vão conhecer no vídeo que eu vou mostrar é uma população mais para trás, se não me engano, lá de 2004, tá certo? Porque o vídeo é um pouco antigo. Mas hoje a população de Santa Luzia não é a mesma do vídeo que Tissonara vai mostrar para vocês, tá certo? Então, nele a gente vai conhecer a questão das casas, a questão das principais ruas, vamos conhecer algumas praças, né? E nomes, a Praça Padre Jerônimo, cuja praça é aquela que fica ali do lado da matriz de Santa Luzia,
tá certo? A gente vai descobrir um pouquinho da identidade cultural de Santa Luzia, um pouquinho da nossa identidade, né? Porque, de certa forma, Tisonara veio de uma outra cidade, mas pegou Santa Luzia, acolheu Santa Luzia como sua nova casa, sua nova morada. Então, me sinto um pouco santa luziense também, tá certo? Então, a gente vai conhecer um pouquinho com esses 2 pequenos vídeos, tá certo? Mas, pra gente adentrar um pouquinho nessa questão, Tisonara trouxe uma coisinha aqui, tá certo? Que Tisonara vai fazer uma pequena leitura, só pra gente fazer o feedback da semana passada, certo? Porque com base nessas aulas da segunda-feira, a gente faz a atividade escrita da terça, não é? Então, ouçam só essa pequena leitura. No Brasil, a construção da nossa identidade cultural ocorreu de forma de que a criação de uma identidade cultural única se tornou difícil pela quantidade de influências no qual o país sofreu com diversos imigrantes que se estabeleceram no território brasileiro. Isso é uma pequena leitura como feedback da semana passada, tá certo? Assim foi possível cada região construir a sua identidade pelas influências internacionais que sofreram. Tá certo? Nosso Nordeste também sofreu algumas influências. Hoje, uma cultura, graças a Deus, bem edificada, bem elaborada e vivenciada com muito gosto e conhecida nacionalmente e internacionalmente, né? Então, você sabe me dizer qual seria a diferença de imigrante e o que seria emigrante? Em se tratando de identidade cultural, em se tratando de Brasil, em se tratando de povos que aqui chegaram. Lembrando que ainda é um feedback da semana passada, certo? Então, Tisonara vai colocar aqui que vocês podem até anotar aí, porque vai servir como parte fundamental da nossa atividade de amanhã. Imigrante é aquele que entra em um país e que se instala e vive, ou seja, é aquele que imigra. E emigrante, com a letrinha emigrante é aquele que sai de um país para viver em outro, ou seja, aquele que emigra. Então, a gente pode-se dizer que existe o imigrante e o emigrante, tá certo? Então, só para vocês entenderem melhor, porque isso também vai fazer parte da nossa atividade de amanhã. Então, na Paraíba, a partir do século XVI, com a vinda de portugueses, os imigrantes com maior número alocados nessas terras foram os italianos, com a presença de alguns sobrenomes como Cavalcanti, Costa, os Giacomi, o César, Toscanos e tantos outros. Só para você lembrar de uma coisa, o fundador do estado de Patos, José Cavalcanti, ou seja, tem sobrenome tradicional italiano. Já conheceram os meninos aí que gostam de jogar futebol? Já conheceram o estádio lá em Patos? O José Cavalcanti? Então esse sobrenome Cavalcanti tem lá a influência dos italianos advindos para aqui para Paraíba. Tá certo? Então, a Paraíba reúne um rico acervo cultural por meio de danças, folguedos, peças de teatros e manifestações diversas oriundas da imigração e criatividade popular. E a cultura paraibana é fortalecida e preservada com o passar dos anos. Há danças folclóricas mais expoentes no estado são diversas, né? Do Bumba Meu Boi, do Xaxá, do Coco de Roda, da Cirã, das quadrilhas juninas e do pastoril. Todas elas são cultivadas pelos paraibanos durante todo o ano, né? Não é à toa que o nosso São João, né, vem crescendo a cada ano, né? Santa Luzia com o título da cidade que ensinou o país a dançar forró, Campina Grande com o maior São João do mundo, né, percorrendo aí os 30 dias do mês de junho. Então, para a gente lembrar e jamais esquecer, Santa Luzia foi a cidade que ensinou o país a dançar forró. O nosso maior São João do mundo, nós temos o de Campina Grande, certo? E por aí vai outras regiões, outras cidades circunvizinhas que também adotam a questão do São João, do São Pedro fora de época, e aí as festividades duram um mês inteiro, adentrando até aí o mês de julho. Isso é uma identidade cultural que é nossa, que é nordestina, que é paraibana, que é santaluziense, não é assim? Então, nos vídeos propostos para essa aula, a gente vai resgatar as origens de Santa Luzia, algumas ruas, praças, conhecer e reconhecer, porque vocês já passaram de frente a essa casa, mas não conhecem a verdadeira história. A gente vai conhecer e reconhecer a quarta casa existente de Santa Luzia desde 1945 e quem foram essas pessoas
né, que moraram, as casas centenárias, que tudo isso tem a ver com a nossa cultura, com a nossa identidade cultural, com o nosso multiculturalismo, né? Então, para a gente tratar de uma forma assim, mais prática, mais sucinta, mais bem elaborada, da forma que chegue até você, aluno do 5º ano, porque aulas virtuais, querendo ou não, ainda tem um grau de dificuldade, né? Quando as aulas são presenciais, a gente conversa, a gente debate. Isso não quer dizer que não possa acontecer assim, mas ainda é diferente, né? Então, para que essas aulas cheguem até você e que o conhecimento fixe na nossa cabecinha de aluno de 5º ano, né? Tia Sonara vai mostrar para vocês, posterior à minha aula, 2 vídeos pequenos para vocês conhecerem e reconhecerem casas, ruas, praças da nossa querida Santa Luzia, certo? Então, para a gente dar continuidade na nossa segunda-feira, tá certo? Eu gostaria que vocês, assim, de certa forma, já que a gente não vai ter o nosso São João, né, aquela aglomeração, aquele calor humano de todo mundo, não significa dizer que a gente não possa trabalhar com um mini projeto, uma semana, né, a questão do multiculturalismo, trazendo e resgatando essa questão do São João. Vai ser um São João diferente, Sonara? Vai. Cada um no seu canto, cada um na sua casa, né? Como diz a música, mas vai ser uma forma vivenciada, mais uma experiência para quando você, aluno do 5º ano, crescer, se tornar adulto, fazer parte da sua história. Olha, eu vivenciei um momento difícil, foi tudo muito difícil, tudo muito diferente, mas eu sobrevivi. Em nome de Jesus a gente vai contar essa história. E eu sobrevivi, eu vivenciei e foi tudo, de certa forma, vivido com responsabilidade, conhecimentos adquiridos, porque eu também tive aula. Então, tudo isso vai fazer parte da sua história, aluno do 5º ano, da minha história, tia Sonara, da nossa história, da cultura de Santa Luzia, do povo, enfim. Tudo isso que nós estamos vivendo agora e se adaptando, readaptando e adequando as coisas às realidades, né, vai fazer parte da vida de todo mundo, porque isso que nós estamos vivendo não é só aqui em Santa Luzia, é no planeta Terra inteiro, né? Então, em Santa Luzia, na Escola Pedro Anísio, a gente vai trabalhar essa semana como forma cultural, multiculturalismo, a gente vai conhecer um pouco da história de Sivuca. Quem foi esse sanfoneiro? Quem foi essa pessoa? De onde ele veio? Quem foi essa pessoa e qual foi, né, de certa forma, o que ele trouxe para a nossa cultura, né? Então, olha só, em homenagem essa semana ao mestre Sivuca, né, de forma trabalhando no São João Multiculturalismo, a gente vai trabalhar um pouco a questão da história dessa pessoa. Quem foi, né? Então, para a gente começar, e começar de forma muito clara para vocês, crianças, eu vou começar fazendo uma pergunta. Vocês sabem o que é Feira de Mangaio? Já escutaram a música de Sivuca, Feira de Mangaio? Né? Quem gosta de escutar o The Voice Kids já viu aquela menina cantando Feira de Mangaio, já viu Luci Alves cantando, né? E tantas outras pessoas que gostam de enaltecer a nossa cultura nordestina, cantando várias músicas, uma delas, o Xenhenhen, né? Mas se tratando de Sivuca também, a Feira do Mangaio. Então, Feira de Mangaio nada mais é do que um tipo de feira popular, onde se vende de tudo com preços acessíveis, certo? Os mangaeiros são os profissionais do mangaio, ou seja, são os camelôs do Nordeste. Diz um tal de Enio, né? Então, para a gente conhecer um pouquinho, que Sonara vai fazer uma leitura bem rápida, tá? Para não se tornar cansativo também o nosso vídeo. Mas ouçam com atenção. Feira de Mangaio é um tipo de feira popular onde se vende de tudo com preços acessíveis, né? O mangaeiro é a pessoa que carrega o mangaio, que por sua vez é um tipo de instrumento a carregar. Por exemplo, frutas. Alguém já viu aquele que a gente chama de balaio, né? Mas que chamam-se de mangaio, onde coloca frutas e as pessoas colocam nas costas e saem vendendo de forma mais acessível, mais barata. Se você que gosta de pesquisar na internet, busca lá Feira de Mangaio, você vai ver que são várias coisas, principalmente características do Nordeste, que estão à venda. Tá certo? Então, mangaeiros são os profissionais do mangaio, ou seja, os camelôs do Nordeste. Tá certo? Feira do Mangaio é um tipo de feira popular, onde a tia Sonara já ressaltou e já falou novamente que são coisas vendidas com preços acessíveis. Mas, tia Sonara, o que é que tem a ver o mangaio com Sivuca, com nossa cultura, com nossa identidade? A gente já vai conhecer. Vamos conhecer um pouquinho da história de Sivuca.
tá certo? Aqui a Tia Sonara vai fazer um pouco da leitura, mas vocês vão conhecer através de vídeo, tá certo? Então, Severino Dias de Oliveira, mais conhecido como Sivuca, que ele é de Itabaiana, nasceu em 26 de maio de 1930, faleceu em 14 de dezembro de 2006. Foi um multi-instrumentista, maestro, arranjador, compositor, orquestrador e cantor brasileiro. Suas composições e trabalhos incluem, dentre outros ritmos, os choros, os frevos, os forrós, jazz, baião, música clássica, blues e muitos outros. Tá certo? Ganhou uma sanfona de presente quando tinha apenas 9 anos. Ganhou esse presente do pai em 13 de junho de 1939, em um dia de Santo Antônio. Aos 15 anos, ele ingressou na Rádio Clube de Pernambuco, no Recife, e em 1948 fez parte do cast da Rádio do Jornal do Comércio, certo? Então, morou um tempo em Nova York, onde, de certa forma, mostrou a cultura brasileira, a cultura nordestina lá no exterior. Então, foi uma pessoa, assim, que levou o nosso acervo cultural para fora, né, que ganhou nome e ficou conhecido mundialmente. Né? Compôs trilhas para os filmes Os Trapalhões da Serra Pelada, em 1982, e Os Vagabundos Trapalhões, em 1900, também de 1982. Um dos discos mais emblemáticos da carreira do artista é o Sivuca Sinfônico, em que ele toca ao lado da Orquestra Sinfônica do Recife. Em 2006, o músico lançou um DVD Sivuca, o poeta do som, que contou com a participação de mais de 160 músicos. Então era uma pessoa muito respeitada, uma pessoa conhecida e que cresceu e que de certa forma levou o nome nordestino e levou a nossa cultura por aí afora, né? Então, em 14 de dezembro de 2006, depois de 2 dias internado para tratamento de um câncer, que já sofria desde 2004, Sivuca faleceu. Em 14 de dezembro de 2006, foi a data do seu falecimento. Sivuca deixou a esposa, cantora e compositora chamada Glória Gadelha, né? Uma filha chamada Flávia, que atualmente está organizando o acervo de seu pai, e mais 3 netos chamados Lira, Lívia e Pedro. E aí nós teremos um acervo cultural gigantesco de Sivuca. O acervo musical, muitas partituras de Sivuca foram doadas por sua viúva, Glória Gadelha, ao acervo da Fundação Joaquim Nabuco, no Recife. A doação a uma instituição pernambucana deveu-se a uma dívida de gratidão do que o próprio Sivuca dizia ter com o Recife em sua formação musical. Então, durante toda essa semana, nós vamos conhecer um pouco mais sobre Sivuca, sobre esse acervo cultural de canções, de músicas, tá certo? Então, para a gente começar nossa semana resgatando a identidade de Santa Luzia, resgatando nossa identidade cultural santaluziense e começando também a tratar dessa semana sobre essa pessoa tão importante para a nossa cultura, chamada Sivuca. Tá certo? Então eu espero que essa semana nós tenhamos uma semana assim de muito conhecimento, de coisas inovadoras e coisas novas para que somem no conhecimento de vocês, também no de Tia Sonara, né? Porque a cada dia que a gente busca formular uma aula para vocês, não deixa de ser um conhecimento, não deixa de ser um estudo, né? Porque as aulas não são passadas aleatoriamente, então tem todo um conhecimento, tem todo um estudo. Então que vocês possam ouvir os áudios, ouvir as aulas e de certa forma assimilar o conhecimento para que fique aí para toda a vida, tá certo? Então eu espero que essa aula de segunda-feira, por mais extensa que seja para vocês, mas ela seja e tenha sido formulada assim, de forma cautelosa, cuidadosa, minuciosa, que chegue até vocês de forma brilhante. Tá certo? É o objetivo de Tia Sonara. Então, que essa semana seja uma semana de muito conhecimento, de muito trabalho, mas principalmente de muito aprendizado. Então, fiquem com Deus e amanhã, na terça-feira, nós teremos uma atividade escrita, tá certo? Então, que vocês prestem atenção na minha aula de hoje e nos vídeos que eu vou passar posterior a ela, porque a aula de amanhã, de terça-feira, depende muito da sua atenção de hoje. Então, um cheiro grande e até amanhã.